Boa tarde a todos. Meu nome é Regina Frem. Eu sou do Instituto de Química da Unesp, aqui pertinho, vizinhos de vocês aqui em Araraquara. E eu vou falar um pouquinho sobre a química fascinante das Metal Organic Frameworks, né, as MOFs. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à comissão organizadora pela possibilidade de estar aqui divulgando um pouco, né, do trabalho que a gente vem realizando em Araraquara. Muito obrigada pelo convite. Em nome do Marcelo aí. Acho que eu deveria começar definindo o que é MOF, porque, apesar de agora estar na moda, eu já tenho trabalhado com isso desde 2010, e apenas, como vocês podem ver ali, em 2013, a IUPAC define oficialmente essa nova classe, né, de materiais inorgânicos porosos. Então, se está dando para ler ali, então, MOF é definido oficialmente como uma rede, uma estrutura de coordenação com ligantes orgânicos contendo espaços potencialmente vazios. Bom, se são sólidos de coordenação, os blocos de construção, evidentemente, são ligantes orgânicos, no mínimo bidentados, né, para poder ligar no mínimo em 2 centros metálicos, e íons ou clusters metálicos, formando então redes que podem ser bi- ou tridimensionais, porosas, cujo tamanho de poro está, na sua grande maioria, entre 0 e 2 nanômetros, o que significa dizer que a maioria das MOFs são materiais microporosos. Ok? E quem são esses ligantes, então, e quem são esses metais? Bom, os blocos construtores, então, podem ser metais de transição. Aqui eu coloco os principais metais de transição, né, utilizados nas MOFs atualmente. E esses metais podem apresentar, como vocês podem aí ver, diversas geometrias de coordenação. E se eu quiser associar outra propriedade que é muito importante para a área, principalmente de sensores luminescentes e fotônica, que é a emissão de luz, eu posso trocar o metal de transição, que estão nos vértices das estruturas, como vocês vão ver daqui a pouco, por íons lantanídeos, né? Isso, por um certo lado, me ajuda muito, se me interessa, como vocês vão ver a seguir, a questão das MOFs luminescentes. Por outro lado, como vocês estão vendo aí, por os íons lantanídeos serem muito maiores que os metais de transição, a geometria de coordenação dele vai, o número de coordenação, em geral, metal de transição é até 6, os lantanídeos vai de 10, normalmente de 10 a 12. Né? Então, esses espaços ficam muito fechados, né? Porosidade eu perco muito, mas, em compensação, eu ganho na emissão de luz. Então, tudo depende do que eu vou precisar fazer com o material, como vocês vão ver daqui a pouco. Esses são apenas algumas classes, alguns ligantes. Vejam que eles podem ser oxigênios doadores, eles podem ser, nitrogênio doadores, eles podem ter grupos ácidos, se eu quiser, eventualmente, vamos dizer assim, funcionalizar a superfície da parede do poro, né, por exemplo, para aumentar a acidez do meu material, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com catálise. Vejam que eles podem ser lineares, eles podem ser angulares, e isso tem uma influência bastante grande no tamanho do poro que eu vou formar com essas inúmeras combinações. Gostaria de dizer também que as MOFs são materiais quase que exclusivamente artificiais. Do que seja do meu conhecimento, única MOF natural, ela se origina da stepanovita, que é um minério recentemente descoberto na Rússia, acho que na Sibéria, se não me engano. E veja que ela tem uma estrutura, então, porosa, e os íons metálicos de ferro estão coordenados em ponte através de ligantes do tipo oxalato. Do ponto de vista histórico, o primeiro relato foi em 1959, depois teve um gap de mais 30 anos, aí foi para 1989, mas, de fato, né, essa classe de materiais passa a ser sistematicamente
estudada a partir de 95, 2000, com dois grandes grupos, né? O professor Omar Yagi, da Universidade de Berkeley, e o professor Susuma Kitagawa, da Universidade de Tóquio. Então, depois disso, então, veja que é uma classe realmente relativamente nova, né? Estou falando de 2000, então tem 20 anos. Para o Brasil, 20 anos é muito novo, né? Então, é relativamente uma classe de materiais bastante novas. E a teoria para explicar a síntese, que está, vamos dizer assim, o paradigma que está por trás da construção desse tipo de material, ele foi desenvolvido apenas em 2003 e se chama química reticular ou síntese reticular. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Estou vendo que eu tenho um cronômetro aqui do meu lado e está me apavorando isso. Então, eu vou dar uma corrida boa, porque, enfim, tem bastante coisa para falar. Mas eu só queria dizer que essas unidades de construção secundárias, essa ideia, não vem do próprio Yagi, né? Ele vamos dizer assim, ele se apropria, de uma certa maneira, dos blocos de construção secundários das zeólitas, que são uma outra importante classe de materiais porosos. Enfim, só para vocês terem uma ideia, depois me desculpa, eu vou pular alguns slides. Aqui está um exemplo, e vou mostrar rapidamente uma animação, exemplo de um mecanismo de formação, quer dizer, a atuação da metodologia da síntese reticular para a produção dessa MOF, que é uma MOF icônica, hoje ela aparece até em capas de alguns livros de química geral, né, para quem trabalha na área, é a MOF 5. Então, ela é um material que é formado a partir da interação de um ligante tereftalato, ou seja, um 4-benzeno de carboxílico, e íons, já que é um metal já é um composto de coordenação, e íons de transição, nesse caso, o zinco, né? Aqui tem várias formas de representar, porque os vértices dessas estruturas não são compostos de íons isolados, e sim de clusters, como vocês podem ver aqui, contendo 4, né, íons de zinco 2. Se vocês me permitem, eu vou rapidamente mostrar o mecanismo de formação, se o videozinho entrar. Vamos lá. Aqui o cluster está sendo formado. Os ligantes, né, benzeno de carboxilato, fazendo as conexões. A estrutura agora começa a crescer em 3 dimensões, como vocês vão ver já já, e depois a gente vai viajar por dentro do poro desse material. Vamos entrar dentro do poro, conhecer um pouco a natureza química dele. E depois vocês vão ver as diversas possibilidades que a gente tem para funcionalizar. Ok? Vou pular isso aqui, enfim. Há várias possibilidades, com várias topologias, muitas combinações. Métodos de síntese também, eu ia falar com um pouco mais de calma, mas, enfim, há várias possibilidades, pessoal, da gente preparar um material desse tipo. Desde as técnicas convencionais, hidrotérmica depois não tão convencional, por micro-ondas, as que a gente tem trabalhado bastante, que é tentar evitar solventes, né, orgânicos por causa do meio ambiente. Então, estamos tentando também fazer algumas MOFs com síntese mecanoquímica, enfim. Cada uma dessas rotas daria 10, 15 minutos de conversa, porque depende, né, do tamanho do cristal que eu vou formar, da forma do cristal, do tamanho dessas partículas, eu vou optar por uma ou outra metodologia. A composição do meio reacional, se eu vou colocar um modulador de coordenação, se eu vou colocar um template, enfim. Seria, né, muito custoso para vocês ficarem me ouvindo nessa concepção. De qualquer forma, eu queria dizer, não no Brasil, infelizmente, mas lá fora, as MOFs já estão sendo produzidas, ainda em pequena escala, mas já fora da escala de laboratório. Então, a Alemanha já, né, é pioneira nisso, a BASF vem comercializando já, aliás, ela vem produzindo, quem comercializa é a Sigma Aldrich, com o nome de basolite.
né? Muitas dessas MOFs que a gente vai apresentar agora como resultados do nosso trabalho lá de Araraquara, algumas delas estão aqui nessa lista, mas, obviamente, não foram compradas, né? Elas são preparadas lá no nosso laboratório, que fica muito mais barato, e elas são bem mais puras. No que diz respeito aos principais métodos de caracterização desse tipo de material, obviamente, o método de caracterização depende da propriedade que aquele material apresenta. Então, se eu disse para vocês que os materiais têm poros, eu vou estudar a porosidade desses materiais. Se eu quero conhecer a estrutura do material, porque vocês viram que, do ponto de vista estrutural, é bastante complexo, então eu vou para a difração de raio-x de monocristal. Se eu quero conhecer a forma, o tamanho, enfim, vou para a microscopia eletrônica. Eu queria só chamar a atenção do lado direito aqui do slide, porque, apesar de serem polímeros de coordenação, eu não estou tratando aqui de sólidos inorgânicos clássicos, isso está claro, que eu tenho espaçadores orgânicos, a estabilidade térmica desses materiais é muito boa, né? Essa da MOF5, por exemplo, ela se aproxima de 500 graus Celsius. Comparando, por exemplo, com alguns polímeros orgânicos, é uma temperatura de decomposição bastante alta. Bom, no que diz respeito às aplicações, aqui tem algumas delas. Claro que a inicial, justamente pelo material ter um tamanho de poro muito pequenininho, foram as adsorção de gases. E só para vocês ficarem em um exemplo da literatura, porque eu não tenho tempo, olha só, para nós ainda é moderno, né? Mas esse experimento já ocorreu no ano de 2007, tem 12 anos, portanto. Eles colocaram, isso chefiado pelo professor Iag, professor da Universidade de Berkeley, que eu me referi agora há pouco. Eles fecharam um tanque, né, desse carrinho com uma MOF feita de cobre com um outro ligante orgânico, conhecida como HCUST, porque ela foi feita na Universidade de Hong Kong, em parceria com o pessoal do Iag. E aí esse carro viajou, acreditem se quiser ou não, de Berlim até Bangkok. Ele saiu lá da Europa, veio sem precisar abastecer, só usando o metano absorvido nesse material. Então, para vocês terem uma ideia, ele teve uma autonomia aí de 32 mil quilômetros. Claro que as indústrias petrolíferas não têm o menor interesse nem em divulgar isso, mas, enfim. Vou pular algumas coisas e vou rapidamente, então, na medida do possível, que me falta muito pouquinho, dizer um pouquinho do que a gente está fazendo lá em Araraquara, as balbúrdias lá que a gente está dando conta de fazer. Bom, basicamente, meu grupo tem trabalhado com em 4 linhas de pesquisa, tá? E eu vou tentar, o mais rápido possível, dizer um pouco o que é que cada uma delas está tentando contribuir, né, do ponto de vista de aplicações das MOFs feitas no Brasil. Bom, a primeira delas, como eu me referi agora há pouco, a gente constrói MOFs substituindo os metais de transição nos vértices por íons lantanídeos. Então, a gente adiciona uma propriedade a mais, que é a luminescência. Então, eu posso ter MOFs, por exemplo, que emitam no vermelho, cuja transição pode variar em função da temperatura. Então, eu posso ter a potencialidade de usar como um sensor de temperatura. Eu posso ter MOFs que, embora os cálculos teóricos realizados pela Carolina mostrem que esses canais estão muito fechados, né, por causa da orientação desses anéis piridínicos do ligante, eu tenho a possibilidade de um conjunto de moléculas, tanto VOX quanto os compostos nitroaromáticos, interagirem com a superfície desse material e promoverem o quenching dessa emissão. E vejam que ela é muito proporcional. Se vocês podem reparar aqui no... Que pena que isso... Enfim, aqui no finalzinho do slide, eu gostaria de chamar a atenção que todos os compostos nitroaromáticos estão melhor, assim, realizando essa tarefa com mais eficiência. Isso tem um motivo de ser, né? A gente imagina que o mecanismo de sensoriamento seja uma transferência de elétrons do LUMO, da MOF, da minha matriz, para o analito.
E aí, quanto mais grupos retiradores de elétrons, mais fácil desse processo acontecer, e é por isso que a luminescência praticamente se extingue com o ácido pícrico, que tem 3 grupos NO2. Uma subclasse de MOFs, que são as ICPs, que tem uma cristalinidade menor, mas podem ver do lado esquerdo do slide, ela se cristaliza de uma forma muito linda, parecem bolinhas de látex, mas não são polímeros orgânicos. Tá, obrigada. Obrigada. Vejam que ela se organiza na forma de partículas esféricas, né, de tamanho muito regular, e elas são emissoras de luz. Nesse caso, luz verde, porque a gente substituiu o európio pelo térbio. E aí a gente está sensoriando também, nesse exemplo, eu trouxe um material branco, né, e veja que ele fica verdinho, porque ele sensoria íons, seletivamente íons cobre 2. Esse mesmo material também pode ser usado como dispositivos emissores de luz. Então, o que a gente tem feito é dopar o material verde com uma série de íons, né, lantanídeos, para trazer a cor da emissão, olha, do verde passando para o amarelo, laranja até o vermelho. E é interessante que essas propriedades elas estão se mantendo quando a gente faz compósitos, né, faz filmes com membranas de PMMA. Então, a gente consegue, está vendo? Um filmezinho verde, amarelo, laranja, vermelho. E num resultado que a gente considera de bastante sucesso, a gente fez a dopagem com európio, aqui pegando, então, um pouco a emissão do vermelho, e o disprósio, que vocês podem acompanhar aqui, emitindo no amarelo, no azul e no verde, no azul e no amarelo, o que aconteceu? Ele permitiu com que essa bolinha, né, fosse praticamente uma lâmpada branca quando colocado sob radiação ultravioleta. Né? Então, as coordenadas teóricas de um material emissor branco, que a indústria procura muito, tanto para lâmpadas quanto para telas, etc., é ponto 33, ponto 33. A gente chegou bem aqui já, está vendo? Ó, ponto 35, ponto 34, a gente ainda vai melhorar isso. Né? Outros alunos meus estão trabalhando nessa mesma direção, agora com materiais mais cristalinos. A gente tem uma preocupação ambiental, então um dos alunos meus de iniciação científica, como a gente está usando muito terra rara, vocês sabem todos os problemas, né, que a terra rara enfrenta hoje em dia, né, o monopólio chinês, a questão, né, da extração com nenhum cuidado, né, do ponto de vista ambiental, etc. Então, a gente está fazendo um trabalho de iniciação científica para usar uma MOF, naturalmente não de terra rara, para segurar os lantanídeos e depois, enfim, a gente está tentando extrair para depois reciclar, né, para não precisar ficar comprando, né, essas matérias-primas. Então, a gente tem feito isso também. Eu disse 4, eu vou mais rapidamente agora. A segunda linha de pesquisa é usar esses materiais como sistemas de liberação controlada de fármacos. E aqui muda, né? Muda a concepção. Claro que eu não vou usar terra rara, claro que eu não vou usar ligantes, né, muito tóxicos, então eu vou para bioelementos como zinco, cobre, ferro, escolho ligantes que sejam biocompatíveis, nesse caso é a adenina, que, né, é uma base nitrogenada, e a gente, nesse trabalho, conseguiu a liberação controlada do diclofenaco, né? Ele carrega muito bem, claro, um material bastante poroso, para vocês terem uma ideia, ele encapsula por volta de 1,8 gramas de diclofenaco por grama de MOF, é muita coisa, né? Só que ele libera depois de 2 dias, controlado, mas não libera tanto assim, libera uns 60%, que os químicos de coordenação sabem por quê. Né? Esse fármaco tem grupos coordenantes, então a interação não é só por forças intermoleculares no poro, mas ele está ligando mesmo, né, no zinco 2 da superfície. Eu tenho 2 alunos, um está na Universidade de Pittsburgh e o outro está indo agora para a Espanha, aprender a funcionalizar
Quer dizer, a gente já sabe fazer a MOF a gente já sabe encapsular o fármaco, agora a gente quer funcionalizar essa partícula de tal maneira que a gente consiga com que ela se aproxime, né, vamos dizer assim, o que ela se dirija ao alvo, né? A gente trabalha com fármacos anticâncer. Então, que a gente se aproxime mais para evitar, diminuir efeitos colaterais, etc, etc. E a gente sabe que alguns tipos de câncer, eles expressam receptores de folato. Como vocês... É pena que está muito longe, né? Então, a figura fica muito pequenininha, mas, enfim... E aí eles estão lá para aprender, né, com os grandes especialistas na área, a fazer por click chemistry esse tipo de funcionalização, que não é fácil. Não é fácil. Ela, nossa, demanda uma série de etapas na síntese de ligantes, depois funcionalização dos ligantes, depois funcionalização do próprio ácido fólico, para aí começar as etapas de click chemistry, enfim. Então, a gente está com os meninos lá tentando fazer isso. Uma outra, dentro dessa vertente de drug delivery, a Marininha está aqui presente, ela apresentou hoje um trabalho aqui para vocês, na forma de pôster. Ela foi com o professor Christian Sierra, acabou de chegar lá do CNRS em Paris, e ela, a partir da MOF, usando uma técnica de spray drying, ela consegue, você faz a suspensão da MOF, aí você atomiza, né, com um equipamento desse tipo, e aí a cápsula vai se formando ao redor dessas gotas, né, atomizadas de MOFs. Qual que é a vantagem? A vantagem é que aqui, além de você ter os poros da MOF, você tem a cavidade interna, que é grande. Então, você pode, inclusive, colocar uma segunda molécula ali e que ela possa ser grande, né? Por exemplo, uma proteína, um peptídeo, alguma coisa do tipo, né? Uma outra coisa dentro dessa mesma vertente, Valesca também apresentou o trabalho dela hoje, é tentar entender como a forma, né? A forma mesmo, a morfologia dessa MOF pode influenciar no processo de liberação, como é que a resposta fisiológica da célula pode mudar, né, em relação à forma disso. Então, para conseguir monocristais tão bem organizados como esse, o que a gente fez foi crescer MOF sobre substratos de titânio ou de titânio com ouro, que a gente chama de SERMOFs, né? São MOFs sobre superfícies. Isso tem um compromisso muito grande no crescimento, no tipo e na orientação do crescimento desse material. E, por fim, na segunda aplicação, né, que ainda é de drug delivery, a Camila, que é uma aluna recém-chegada no nosso grupo de mestrado, em colaboração com o Cauê Oliveira, aqui da Embrapa, que vocês devem conhecer aqui de São Carlos, e o professor Humberto Brandão, que está em Minas Gerais, ela está fazendo MOFs super, né, biodegradáveis. Veja, ela é de cálcio com ácido lático. E a nossa ideia foi oferecer isso como um sistema de liberação de fármacos para as ovelhas, né? Porque aí, à medida que você entrega, nesse caso é a progesterona, né? À medida, é um hormônio que você entrega, em meio fisiológico, a MOF se rompe e você está oferecendo ainda, né, para as ovelhinhas cálcio e lactato. Então, acho que está tudo de bom tamanho aí, esse trabalho tem tudo para dar certo, mas ele está no início ainda, ele está no início. A terceira frente, eu vou passar um pouco mais rápido, é a área de catálise. Então, os MOFs podem ser, ou as MOFs, eu prefiro dizer as MOFs, mas, enfim, né? Porque, para mim, são redes metalorgânicas, e porque eu sou mulher também, mas, enfim. Chame como quiser. Elas têm um papel muito importante, catalítico, e a gente tem obtido interessantes resultados, tanto em reações de Novenagel, quanto o que me interessa atualmente agora, que é em reações de conversão de CO2. Então, vejam comigo, você ter materiais porosos para segurar o CO2, existem muitos, não precisa de MOF, certo? Vocês todos conhecem tão bem quanto eu, né? Uma série, uma família, né, de materiais que conseguem absorver CO2. A nossa ideia aqui foi avançar.
Quer dizer, além de absorver, eu disse o seguinte, será que a gente não consegue converter quimicamente o CO2 em algum produto de alto valor agregado? E a gente, felizmente, está tendo sucesso com isso também, né? Nós, nessa primeira parte, a gente tem trabalhado com o professor Leandro Martins, que todo mundo, né, que trabalha com catálise sabe que é um grande expertise na área. Esses são meus alunos de iniciação científica da engenharia, que estão responsáveis por esse trabalho. Nós já estamos conseguindo, então, fazer a síntese de glicol a partir não do óxido de eteno ou propileno, como a indústria preconiza, mas a partir do seu carbonato cíclico gerado pela interação do epóxido com o CO2. Isso tem um impacto ambiental muito grande, né, principalmente na redução do uso de água. E esse trabalho aqui, que a gente apresentou recentemente no Japão, que a gente fez em colaboração com a professora Valnice, que é uma grande especialista em fotoeletrocatálise lá do nosso instituto, lá de Araraquara, que a gente conseguiu, Jader está aqui, né? O que é que a gente fez aqui? A gente fez uma fotoeletrocatálise, deixa eu passar rapidamente. Olha só, ela tinha eletrodos de nanotubo de dióxido de titânio, mais ou menos 100 nanômetros de diâmetro, né, o tubinho. Então, a gente desenvolveu um método não só para preparar a MOF em escala nanométrica, de 50 a 70 nanômetros, mas também de funcionalizar essa MOF na parede do dióxido de titânio. E aí, quando a gente fez a fotoeletroquímica, a gente teve uma resposta aí, ficamos muito, muito felizes, porque além do metanol, que seria o produto clássico, né, CO2, ácido fórmico, metanol, a gente consegue chegar seletivamente a etanol. Estamos quebrando a cabeça aí para entender o mecanismo com que isso acontece. Enfim, como a Valnice é eletroquímica, então estamos aprendendo um pouquinho a usar o método eletroquímico para fazer MOFs, a gente tem conseguido alguma coisa também. E a última parte, eu juro que eu estou acabando agora, são os compósitos. Então, o que é que a gente faz? A gente prepara materiais envolvendo MOFs, né, e outro tipo de material que possa, eventualmente, vir contribuir para vamos dizer assim, a agregação de propriedades assim, adicionais que cada componente do material híbrido vem apresentando, né? Então, a gente publicou um trabalhinho ano passado na Química Nova, mostrando que dá para fazer nanopartícula de ouro, nano mesmo, gente, estou dizendo 5, 7 nanômetros, 9 nanômetros no máximo, usando simplesmente limão, qualquer tipo de limão como agente redutor. Então, a gente produz muito rápido essas nanopartículas no laboratório, então elas estão sendo utilizadas não só para... Veja que lindo essa microscopia de transmissão, né, de uma MOF com as nanopartículas de ouro, não só para formar o nanocompósito ouro, nanopartícula de ouro, que aumenta muito a atividade catalítica, assim eu espero, e MOF, mas também fazer filmes, né? E a gente está usando 3 substratos, tecido de algodão, né? Imagina se a gente consegue fazer uma MOF que consiga ser usada depois um tecido para nós, por exemplo, conseguir filtrar, né, algum material, ou vários materiais voláteis, tóxicos, etc. Estamos usando papel de filtro e estamos usando também celulose bacteriana. Então, vejam já o papelzinho vermelho aí, né? A MOF é branca, ela vem trazendo a cor vermelha da... Quando você seca a celulose, é um hidrogel, mas quando você seca, fica uma folhinha mesmo, um pedacinho de papel colorido. Estamos também tentando, em cooperação com a professora Vera Constantino, que muitos de vocês devem conhecer, do Estúdio de Química da USP de São Paulo, a construção muito difícil, né, Mariana? Mariana quase dorme no laboratório, tadinha. Mas, enfim, a gente vai chegar lá, de estruturas core shell, a partir dos HDLs, né, os hidróxidos duplos lamelares, e as MOFs. E, por fim, compósitos biológicos. O Odair está aqui, o Odair apresentou o trabalho dele hoje, e ele me procurou na época, ele é dentista, faz doutorado, um super pesquisador, né?
e ele me chegou com a seguinte pergunta: Regina, eu tenho tentado, de todas as maneiras, controlar a atividade da colagenase, né, porque ela degrada colágeno. Falei, vamos tentar colocar na MOF. Só que qual é o problema? Lembra que eu falei no começo da fala que elas são microporosas? Tamanhinha de 0 a 2 nanômetros. E a colagenase, veja, ela é enorme. Só que aí a gente usou essa abordagem aqui, que é a abordagem de biomineralização, e a gente conseguiu fazer a casquinha da MOF, colocando no meio reacional a enzima. Então, ela reconheceu, ela tem grupos funcionais também, ela reconheceu e encapsulou. Vejam que lindas as fotos aqui de microscopia de transmissão, né? Dá até para ver ela ali dentro. E olha que interessante. Reparem na diferença entre a curva azul e a curva amarela, né? A curva azul diz respeito à atividade catalítica que está sendo expressada pela colagenase no que diz respeito à degradação do colágeno. E a amarela quando ela está dentro da MOF. Veja como a MOF consegue, né, de uma maneira muito eficaz, né, controlar um pouco essa atividade. Então, é isso. Queria agradecer muito a todos vocês, ao meu grupo, dizer, se vocês tiverem algum interesse, os meus alunos, outro dia, criaram uma página no Facebook chamada Applied MOFs. Podem curtir lá, podem ver o que a gente está fazendo. A gente publicou um capítulo do livro aqui também do professor Elson Longo, e, mais recentemente, em língua portuguesa, a gente publicou um artigo de revisão na Química Nova. Então, quem tiver interesse, meu interesse, gente, não é outro, a não ser divulgar, né, essa fantástica classe de materiais que vai dar muito o que falar. Eu já estou velhinha, já tenho 60 anos, não devo ficar mais muito tempo. Mas eu não saio enquanto eu não, sabe? Acho que eu tenho essa missão ainda aqui para cumprir, que é divulgar esse tipo de material. E aí, só mais uma coisa. Professores que estiverem aqui, e alunos também que podem cobrar a gente, né? Nós, os professores. A gente fala tanto, tanto da integração, graduação com pós-graduação, né? Vamos tentar fazer isso de fato, né, gente? Vamos tentar fazer isso de fato. E a gente, humildemente, começou, né? Então, numa disciplina de laboratório de química inorgânica, baseados no trabalho da literatura, né, a gente fez uma adaptação, a gente funcionalizou um papel de filtro, preparou aquela MOF roxinha, colocou num funil e passou azul de metileno. Então, o aluno vê, né, você colocando o azul, como você faz isso em experimentos clássicos com carvão ativo, por exemplo, ou qualquer outro material poroso, né? Então, acho que já é um jeito, porque quando a gente apresenta isso, naturalmente a gente tem que falar um pouco de MOFs e tal. Então, você vai introduzindo isso, né, para os alunos da graduação, vai trazendo os alunos da pós-graduação para irem até, né, os meninos da graduação. Acho que há vários outros jeitos de fazer isso, mas essa acho que é uma das maneiras bem bacanas de acontecer isso. E aqui eu agradeço pela paciência, né, pela audiência, que essa hora já sei que está todo mundo muito cansado, diz que começou aqui hoje muito cedo, às agências de fomento, aos grupos de pesquisa que tanto nos auxiliam, e é isso. Muito obrigada.